Bem, será que é desta? Vamos ver. À quarta tentativa, pode ser que a gente consiga pôr a cor do dinheiro no ar hoje. Bom, como já percebeu, isto hoje é só problemas, com som, com imagem, portanto eu pedi a quem estiver a ver, se estiver a ver, que me diga se desta vez o som e a imagem estão bem. João Matos, parece que sim. Então vamos lá em diante, que isto se faz tarde e já perdemos 5 minutos com esta marmelada toda. Bom, a agenda de hoje não é tão preenchida como de outros dias, mas há aqui 2 ou 3 aspectos que nos vão obrigar a refletir um bocado sobre isto. Bom, primeiro ponto, você é contribuinte, como eu e como mais de 5 milhões de portugueses que apresentam a sua declaração de IRS. Bom, o mínimo que você, como contribuinte, e eu gostaríamos e gostamos, é que nos deem dados que percebam o que é que a gente consiga perceber o que é que está a acontecer com o nosso dinheiro, ou seja, com os impostos e as contribuições que nós pagamos todos os meses. Chama-se isso o princípio do escrutínio, ou seja, em democracia, tudo aquilo que nós fazemos, enquanto titulares de algum órgão, tem de ser escrutinado. O mesmo se passa com os órgãos de natureza política. Ora bem, ontem ficamos a saber que uma das faculdades, um dos direitos que nós temos enquanto contribuintes, esse mesmo, de escrutinar aquilo que se passa com decisões dos órgãos políticos sobre o nosso dinheiro, estava em causa. Eu refiro-me aqui às subvenções vitalícias que certas pessoas em Portugal que exerceram determinado número de cargos em Portugal recebem. Bom, o que é isto de subvenções vitalícias? São pensões, são prestações que o Estado paga a certas pessoas. Bom, para não haver aqui erros, eu vou-lhe explicar quem é que, na lei inicial, porque isto foi criado em 1985, era Primeiro-Ministro o Dr. Mário Soares, quem é que foi contemplado com estas pensões vitalícias? Olha, membros do Governo, portanto, ex-membros do Governo, deputados, juízes do Tribunal Constitucional, os 3 principais grupos. Bom, uma subvenção vitalícia é uma prestação que o Estado assume que alguém que prestou determinados serviços à nação merece depois de deixar exercer esses cargos. Até 2005, por exemplo, os deputados que tivessem exercido funções durante 8 anos, consecutivos ou então interpolados, teriam direito a esta prestação. Bem, só que isto mudou, foi alterado, e passou a consagrar-se uma situação diferente, que era não subvenções vitalícias, mas uma prestação, findo essa prestação, entre aspas, passa a redundância, desse tempo de serviço. Bom, o problema é que quem tinha sido contemplado pela lei inicial manteve esses direitos. Bom, a última vez que a CGA, a Caixa Geral de Aposentações, que é quem paga estas, como sabe, há a Caixa Geral de Aposentações para o setor público e há a Segurança Social para o setor privado. A Caixa Geral de Aposentações, que publica esta lista, a última vez que a publicou, em 2016, imagine, já lá vão quase 3 anos, tinha lá 332 nomes, com prestações entre 800 e qualquer coisa e 3.000 e não sei quantos. Bom, o problema é que aqui não está tanto a questão do montante. A questão está, porque é que nós, de um momento para o outro, deixámos de ter acesso a essa lista? E os jornais, isso foi manchete do meu jornal, o Jornal de Negócios de ontem, vinha dizer mesmo isso. Essa lista foi suspensa. Bom, quando os jornais começaram a fazer perguntas ao Ministério do Trabalho e da Segurança Social, sim, é o Dr. Vieira da Silva, que tutela estas matérias, a resposta foi: esta suspensão é temporária. Porquê? Porque existe uma coisa que entrou em vigor em Portugal há pouco mais de um mês, chamada Regulamento Geral de Proteção de Dados. Em minha opinião, aquilo é uma estupidez. Algumas das normas que lá estão. Mas pronto, não vale a pena entrar nisso aqui. E agora vamos ao segundo ponto. O Regulamento Geral de Dados obriga a que situações como esta aconteçam?
Bem, como tudo o que acontece nesta vida, nomeadamente no direito, há sempre 3 ou 4 opiniões. A doutora Isabel Cruz, quem tutela estas matérias, diz que sim, que a CGA fez muito bem de não ter suspendido isto. Os advogados ouvidos pelo Negócios dizem exatamente o contrário. Bom, eu não tenho dúvida nenhuma que isto é uma estupidez. Ok? Bem, ou seja, não encontro no Regulamento Geral de Proteção de Dados nada que de forma taxativa me diga que uma lista com subvenções a políticos, subvenções vitalícias, note-se, venha a ser suspensa. O que é que eu acho que está aqui em causa? Duas coisas. Excesso de zelo e vontade de subtrair este tipo de informações de si, de mim, de Maria, do José e dos contribuintes que pagam impostos e contribuições. Passa a redundância. Vamos voltar outra vez um bocado atrás. Quando a Troika esteve em Portugal e que se gerou um sururu muito grande sobre corte de salários, porque nós fizemos cortes gerais de salários aos portugueses em geral, nomeadamente a quem trabalha no Estado, o que é que as pessoas vieram dizer? Então, mas espera aí, mas é justo estar a cortar salários de forma geral 10% e ao mesmo tempo mantermos subvenções a uma casta, porque aquilo é uma casta, e eu já lhe vou explicar porquê. Bom, gerou-se um sururu muito grande. E em janeiro de 2014 veio-se criar uma solução. Dizer assim, bom, quem está no regime de antes de 2005, quando isto foi tudo alterado, e recebe pensões vitalícias, vamos fazer uma coisa. Apurado o rendimento da pessoa, quando for a altura de declarar o IRS, se esse rendimento for superior a 2.000 euros, essa pessoa deixa de ter direito à subvenção vitalícia. Foi uma chatice. E então, acima desse valor, bom, deixava de fazer sentido pagar a subvenção vitalícia. Mas em novembro deste ano, um bocado à socapa, o PS e o PSD, veja só, como viu que não há esquerda nem direita, deputados José Lelo e Couto dos Santos, PS e PSD, juntaram-se para fazer uma outra coisa. Não vamos suspender isso. Vamos fazer uma coisa. Aquele valor que superar 2.000 euros passa a estar sujeito a um IRS de 15%. Já percebeu a jogada? Bom, na altura, os outros partidos, a começar pelo Bloco de Esquerda, PCP, vieram todos a tirar-se ao ar, que era uma vergonha, uma moralidade e não sei das quantas. Espero que façam o mesmo agora. Bom, agora veja. Primeiro ponto, como já percebeu, a classe política lida muito mal com este assunto. E ninguém quer cortar privilégios. Mas depois é uma chatice que é tudo escrutinado. Olha, azar. Se a gente vive em democracia, nós temos o direito de fiscalizar aquilo que acontece com o nosso dinheiro. E a verdade é que a suspensão dessa lista não é nada democrática. E não me venham com desculpas. Bom, mas vamos admitir, veja só, vamos admitir que por uma questão de excesso de zelo, por grande preocupação, o Estado entende que não deve divulgar aquilo, até pode ser processado. Bom, então resta uma solução muito fácil aos deputados, que é, meus amigos, não esperem por leis não sei das quantas, vão lá, reúnam-se e façam uma exceção ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é assim que se faz. E você dirá, então, mas os deputados, que a maior parte deles até são advogados, juristas, não sabiam disto? Sabiam. O governo que fez o Regulamento Geral de Proteção de Dados não sabia disto? Sabia. Então a sua pergunta natural será, então porquê é que não puseram uma exceção? Olhe, adivinhe porquê. Porque não dá jeito fiscalizar certas coisas. Eu nunca percebi porque é que um deputado que trabalha 8 anos há de ter uma subvenção vitalícia. Eu não percebo porque é que atualmente, esta parte não mudou, um ex-juiz do Tribunal Constitucional, quando sai deixa aquelas funções, porque é que há de receber uma subvenção vitalícia? Eu não entendo. E isto não é aceitável. Percebe? Isto é intolerável. E, portanto, era bom que os fofinhos todos, que normalmente se esgatanham e põem as garras de fora, para protestar contra tudo e mais alguma coisa, inclusive é contra a estupidez,
que ponham essas garras de fora agora e venham dizer que isto é inadmissível. Eu não aceito a explicação do Dr. Vieira da Silva e do seu Ministério de que isto é uma suspensão temporária até vir a lei. Não! Reúnam-se se quiserem, se tiverem dúvidas, façam uma norma a dizer que há uma exceção e que esta lista tem de ser conhecida e tem de ser publicada, porque aquilo que é feito com o nosso dinheiro dos contribuintes, nós temos o direito de saber o que é que acontece com ele. E temos direito a saber quem é que beneficia dos nossos impostos. E como sabe, aqui não é um problema de esquerda nem de direita, porque há gente de esquerda e direita naquela lista e a receber até algumas subvenções vitalícias chorudas. Bom, adiante da conversa de hoje. Bom, ontem, ainda a história do vídeo do caro Dr. Centeno. Ontem, o Dr. Santos Silva, o inefável Santos Silva, que hoje em dia é Ministro dos Negócios Estrangeiros, que em tempos, quando falava destas coisas, dizia que gostava de malhar na direita, reagindo à polémica sobre esta história do vídeo do camarada Centeno, vem dizer assim, atenção às aspas, aspas, as críticas do PS, não foi só do PS, do Bloco de Esquerda e também do PCP, aos resgates, são conhecidas, mas houve um tempo para as fazer. Espera aí. Ó Santos Silva, você está-me a dizer que há um tempo para fazer críticas quando você está na oposição e há um tempo para dizer que afinal aquilo que você andou a criticar estava tudo certo quando está no governo? Opa, vá dar uma volta ao bilhar grande. Eu já não tinha muito respeito por si, Sr. Ministro, mas acabei de o perder por completo. Então, espera aí. Então, este senhor, Santos Silva, fazia parte da entourage do senhor José Sócrates, que entregou este país à Troika à beira de um buraco. Ou seja, já ninguém nos emprestava dinheiro. Não é? E depois chegou aqui a Troika, elaborou um cardápio lixado, desculpem a expressão, duro, duríssimo, que um gestor da insolvência chamado Passos Coelho teve de o implementar. Eu até hoje não sei qual seria a política do Passos Coelho. Política económica. Não sei. Sei qual foi a política da Troika. Bom, mas deixemos isso de lado. Então, este senhor que deixou o país à beira da bancarrota e que tanto criticou a austeridade diz que afinal agora já o discurso é outro. Mas porquê? Só porque mudou a cara política de quem lá está. Está a ver qual é a credibilidade, a seriedade e também a falta de vergonha de quem está no poder. O Dr. Centeno fez um vídeo corretíssimo, do ponto de vista do conteúdo. O problema é que esse conteúdo do vídeo dele não bate certo com o conteúdo das outras coisas que ele dizia. Não é? E o que é estranho disto tudo é que o Dr. Centeno fala, quando critica, fala com aquele ar zangado, como se estivesse a lhe tirar esta entranha, está a ver? Quando na volta reconhece que tudo aquilo que foi feito era inevitável. A Grécia só está neste momento nos seus pés porque aplicou um programa a sério. E não foi nos primeiros anos, foi precisamente quando este camarada que lá está, que é semelhante ao Bloco de Esquerda, e que dizia que não fazia 30 por uma linha, agora fez. Está a ver? Isto é hipocrisia. É com isto que esta gente não tem outro nome, perde a credibilidade. E é por coisas destas que eu não tenho respeito nenhum por este tipo de políticos. Porque isto não é um problema de ser oposição ou não ser oposição. É um problema de seriedade. Está a ver? Seriedade. Nós não podemos estar a dizer uma coisa hoje e estar a dizer outra completamente diferente. Nós não podemos dizer uma coisa para consumo tuga, não é? Aqui, e depois para consumo do europeu. Como presidente da zona euro. Não podemos. Quer dizer, a menos que a gente queira perder o respeito dos eleitores e dos contribuintes, que eu suspeito que é o caso. Bom, sigamos para bingo, que isto ainda não acabou. Vou-lhe fazer um convite. Olhe para a manchete do Jornal Público de hoje, ok? Há aqui uma outra história que tem a ver com a minha querida Mariana Mortágua e a redução dos descontos para a DSE para nós termos mais salário. Nós, quer dizer, os portugueses que pagam para a DSE, atenção, não é os outros, os portugueses que pagam para a DSE poderem ter mais salários mais elevados. Mas eu vou analisar isso amanhã, sabe? Não temos tempo hoje, além de mais é uma grande estupidez. Mas pronto. Mas olha, eu convido a olhar para a primeira página do Público de hoje. FENPROF avisa que tempo de serviço, aquele que foi congelado, lembra-se? Será com Costa ou com o próximo? Entre aspas,
se não for atingido com este governo, será com o seguinte. Bom, vamos lá fazer uma análise completa desta brincadeira. No fim de semana, quando o Expresso publicou a segunda parte da entrevista ao Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro veio recuperar uma coisa que já tinha sido falada aqui há uns meses pela Alexandra Leitão, que é esta da Educação, em que ela dizia para calar os professores, se calhar, até se podia pensar noutra coisa, que era isentar os professores daquela penalização para as reformas antecipadas. E o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, que na altura, quando isto foi ventilado, eu recordo-me de ter explicado aqui, que eram daqueles balões de ensaio, que se manda assim para o ar, que é para ver qual é a reação das pessoas. Bom, primeira questão. O Ministro das Finanças veio logo dizer que aquilo era incomportável. E porquê? Porque no dia em que se fizer isto aos professores, no dia seguinte vai-se fazer aos polícias. Bom, a Alexandra Leitão, quando falou disto, dizia assim, até é uma questão de renovação do corpo docente. Eu não sei porque é que um professor de 55 anos há de ser pior do que um professor de 30. Não percebo. Eu também estou lá nessa casa e ainda sei ensinar. Portanto, não me venham cá com tretas. Isto aqui é bullshit puro da senhora Stassi. Bom, e é bullshit puro dos sindicatos, nomeadamente da FENPROF, quando vem dizer com esta história, Heralba, isto aqui é muito puxado para quem já tem 100 e tal anos, portanto é melhor reformar esta malta, não sei das quantas. Bom, se a gente vai por este critério, daqui a pouco os polícias, até os juízes e os outros vêm dizer assim, mas espera aí, eu... E o Dr. Centeno mandou-se ao ar na altura e disse que não era este possível. Bom, mas o Dr. Costa já veio dizer que é possível, na entrevista ao Expresso, porque ele próprio admite isto. Bem, o Dr. Costa não é estúpido, como você sabe. E, portanto, aqui a jogada é dizer assim, bem, meus senhores, a gente não pode repor aqueles anos, mas vamos utilizar aquilo para dar uma benesse às pessoas, que é dizer assim, olha, vocês podem se reformar aos 60 sem a penalização que o mais idiota dos portugueses, quando se quer reformar aos 60, não pode fazer. Diga-me uma coisa, você que está desse lado, você acha isto admissível? Você acha isto tolerável? Há dois, como já percebeu, não é? Quem tem dois destes faz logo esta pergunta. Espera aí, aqui há dois pontos diferentes. O primeiro é, isto é sustentável para a Caixa Geral de Aposentações? Eu respondo-lhe se você não souber. Não é. Isto é uma estupidez do ponto de vista de números. A CGA é altamente deficitária. Fazer isto significa que pôr mais um prego em cima desse caixão da Caixa Geral de Aposentações. Primeira pergunta. A segunda pergunta que você deve estar a fazer é, isto é justo? Ou seja, eu, José Maria Pincel, que trabalho no setor privado e que me esfalfo para trabalhar até aos 66 anos para poder reformar-me, é justo ver um professor cujo sindicato tem um poder enorme sobre este governo e mais uma porrada deles, exigir e conseguir uma benesse destas? Faça essa pergunta. Vocês acham isto justo? Olha, eu não acho. Percebe? E estou farto disto. Portanto, o que tenho que pedir é a si que está desse lado. E aos fofinhos, e aos idiotas também, que durante muito tempo berraram por tudo e mais alguma coisa, com a história das injustiças e não sei das quantas, esta gentalha, não tem outro nome, já não está preocupado com estas marmeladas, está a ver? Eu não percebo estas brincadeiras. Eu não percebo como é que partidos como o PCP, como o Bloco de Esquerda e como o PS, que são partidos que têm na boca sempre a história da justiça e da igualdade de direitos e não sei das quantas, como é que vão deixar ou querem deixar passar estas coisas? Eu não percebo. Porque isto aqui é o princípio de desigualdade entre portugueses. É dizer que há portugueses de primeira, que são os professores, e há portugueses de segunda, que são os outros idiotas todos. Percebe? Bom, e eu recordo que ainda há poucos anos, quando a Troika esteve aqui e era preciso tomar medidas difíceis, havia gente que vinha com esta conversa. Não sei quantos, há uns e depois há os outros, há uns privilegiados, há os não privilegiados. Bom, afinal, estamos aqui a contribuir porque haja mais privilegiados. É inadmissível. E eu espero que o Sr. Presidente da República, eu acho que tenho que no meio desta marmelada toda, o Sr. Presidente da República anda ao lado. Ele anda a fazer discursos ao pé de Nelson Évora. Está a ver? Agora até já diz que é melhor esperar para essa época de incêndios, que é para fazermos o balanço disto tudo. Está a ver? Epá, vêm as eleições, não é? É uma chatice. Bom, eu espero que o Sr. Presidente da República explique um dia destes, já agora os jornalistas, meus colegas da televisão, que andam ali a fazer coberturas no Sr. Presidente da República,
Da próxima vez, estendam-lhe o microfone e digam assim: Senhor Presidente, o que é que tem a dizer do facto de passar a haver aqui uma solução para uns portugueses e outra para outros portugueses, para ver se o Sr. Presidente da República descalça a bota neste caso? Está a perceber? Porque isto não pode acontecer, isto não pode passar. Bom, o último ponto da conversa de hoje, que o tempo já vai longo. Déficit externo. Duplicou no primeiro semestre deste ano. Nós já tínhamos tido um cheirinho disto na semana passada. Ontem ficamos a conhecer mais dados pelo Banco de Portugal. Este déficit duplicou entre este ano e o ano passado. Você dirá, é preocupante? Eu digo-lhe, para já não. Mas é bom ter o olhinho em cima daquilo. Porquê? Porque eu ainda não sei se estas importações, já percebeu que o problema é sempre importações maiores do que as exportações. Eu ainda não percebi muito bem se estas importações são essencialmente consumo, são essencialmente investimento. Se forem investimento, eu não fico preocupado. Se forem consumo, estamos tramados. E, portanto, vou reservar uma análise mais séria sobre isto para outra ocasião. E pronto, chegamos ao final da conversa de hoje. Confirmo, esta semana já vai haver Think Tank, vai ser na sexta-feira por volta das 18 horas. Em relação a nós, olhe, ficamos por aqui, eu voltarei amanhã às 8 da manhã, mas só lhe queria pedir um favor agora. Coloque aí um gosto e faça partilha nas redes sociais, que é a melhor forma de divulgar este tipo de informação. E já agora o meu pedido de desculpas, porque começámos às 8h05, porque como percebeu, havia problemas na transmissão do Facebook. Obrigado e até amanhã às 8 da manhã.